Mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira e Negócio. E hoje a gente está com a Ana Diamante. A Ana que lapidou a sua carreira, né? Com muita determinação, coragem, saiu do zero, que eu me lembro assim, depois eu vou explorar um pouco mais, mas pegando carvão, né? E montou um império. Sim. Então, Ana, muito obrigado aqui, né? Finalmente a gente conseguiu aqui conciliar, né? Não, eu que agradeço pela sua paciência. Eu admiro muito você, sua energia, sua visão. E é um prazer enorme estar aqui. Obrigada. Muito bom. Eu queria começar com uma pergunta. Você começou assim com pouco recurso, pouca instrução, meio que do zero, É, e você conseguiu romper uma bolha, né? Uma bolha que às vezes a pessoa não tem acesso, não tem conhecimento, não tem perspectiva. é. O que que você acredita assim que fez, né? Ou como que você conseguiu sair dessa bolha e gerar esse negócio, um negócio milionário, né? Então, eu acho que tudo começa com uma decisão. Eu sempre fui muito observadora. Então, desde criança, eu observava todo aquele cenário e ficava realmente trabalhando na minha mente o que eu queria ser quando crescesse. Porque as pessoas, os adultos, perguntam de forma natural à criança. E eu pensava, eu quero construir algo grande, eu quero gerar emprego, né? Desde criança eu enxergava isso. E o primeiro caminho que eu optei pelas brincadeiras e que me gerou o primeiro resultado foi vendas, com 7 anos de idade. Eu já consegui a minha primeira conquista fruto do meu trabalho, de uma forma de brincadeira. Então, assim, a partir do momento que eu conquistei aquilo, que na época era um conjunto de malha, que eu comprei com meu dinheiro, eu escolhi, eu paguei, aquela satisfação da conquista nunca mais me abandonou. Então, tem toda uma trajetória, com muito foco em vendas, né? Porque eu acredito que todos nós somos vendedores, mas tem aquela venda da ação prospectiva, que você vai lá e busca o que você quer, você faz acontecer. E eu sempre fui uma criança meio atirada e fui vendendo, desde mel e própolis, calcinha e sutiã, salgado no ônibus, imagina, eu vendia toda oportunidade que eu tinha, revista Avon, e depois eu vendi pinturas em calça jeans, eu lancei moda na escola, pintava Mickey, todos, né, os personagens da Disney, e vendendo, e vendendo, e vendendo, e ali eu fui construindo as coisas que eu queria. Uma menina vaidosa, né, os pais simples, não tinham tanta condição de dar o extra, dava o básico, e eu queria o extra, que era a maquiagem, o perfume, a roupa legal. Então começou assim, eu indo atrás disso. E, e com 16 anos de idade, você conheceu a Alana, minha filha, Aham. né? Com 16 anos, eu decidi que eu queria engravidar para casar. Foi em concordância com um namorado, que é o pai dela. E eu falo que foi o meu maior empreendimento, né? E o mais bem-sucedido, com certeza, de todos. A Alana hoje é uma empresária bem-sucedida em Brasília. Enfim, meu orgulho, e não foi fácil, a gente passou poucas e boas, mas eu acho que o meu exemplo inspirou muito ela, né, Hum. buscar a própria história. E essa jornada pela venda, desde o início você vendia bem ou aconteceu alguma coisa, você aprendeu, ganhou confiança, né? E você treina pessoas para vender Sim, também, né? Como é que é esse processo? então, engraçado que desde o início, com 7 anos, o que eu fiz? Eu montei uma banquinha na porta de casa, eu morava numa rua de terra, eu peguei as pedras, brita, pedra que ficava na rua, lavei, encerei e montei uma banca de pedras mágicas. Aí passava o Jorge, imagina uma criança de 7 anos com um olhinho brilhando, quer comprar pedras mágicas? Ou seja, sorriso, olho brilhando, abre portas para vender. Eu aprendi Uhum. muito cedo. Entende? Então, essa coisa assim da vontade é impressionante. A gente já viu várias reportagens disso. O próprio pedinte na rua que pede com energia, ele é muito mais bem sucedido do que aquele que está ali arrastando. E eu identifiquei isso muito cedo. É o brilho nos olhos, o sorriso, e às vezes não tem nada a ver com beleza, tem a ver com a Uhum. energia. Algo atrai as pessoas, né? E a pessoa vai ali, no caso da criança, comprou a pedrinha, depois, no caso,
Mel e própolis comprava, salgado no ônibus comprava, salgado na escola comprava, e aí ia toda uma história em cima disso, o que me propiciou, em um determinado momento, onde foi a grande virada da minha vida, foi entrar na Prudential, que é uma das maiores empresas do mundo. Eu falo que eles contrataram a Ana Carvão, usando um terno que custou R$ 5, comprado no quilo. Comprei 2 por R$ 5. A ombreira vinha aqui, a manga vinha aqui, eu era metade do que você está vendo, um palitinho em pé, e ali eu fui vender seguro de vida no ano de 2000, que ninguém queria comprar. Então, imagina a encrenca que eu arrumei para minha vida. E eu assim, por favor, não me contrata não, senão eu estou perdida. Vou vender para quem? Vem de uma família muito simples. Só que assim, tudo que a gente acredita, todo produto que a gente acredita que faz o bem para a pessoa, a gente tem confiança. A confiança, ela muitas vezes ela não vem até da gente, ela vem que você tem certeza, olha, a água faz bem para você. Bebe mais água. Vamos beber 2 litros por dia, 3 litros por dia, vai fazer muito bem para você. Se eu acredito nisso, eu vou falar com verdade. E é impressionante, porque a verdade, ela conecta. Ela é sentida. A venda pela venda, ela é uma palavra jogada que o cara processa na mente e vai dar negócio ou não. Mas a verdade, ela flui, ela entra, ela é sentida, sabe? Então, todo o meu treinamento ao longo da minha vida inteira, eu trabalho muito coisas que a maioria das pessoas não estão olhando, entendeu? Na Prudential, 70% da operação da Prudential hoje no Brasil, eu formei, todos os vice-presidentes, diretoria, são meus meninos. É uma forma carinhosa que eu gosto de falar. Foram praticamente 300 milionários que eu formei com seguro de vida, de forma honesta. Eles não vendiam coisa errada, não, vendiam o que era certo, entende? Então, você imagina a minha gratidão. Eu fui uma menina que cheguei a um determinado ponto, não sei se você sabe, Jorge, a morar num porão com a Alana. Com 20 anos eu separei do pai dela e cheguei a morar num porão sem banheiro. E eu falo isso com uma alegria, porque eu acredito que isso foi um dos maiores presentes que eu vivi na minha vida. Porque primeiro lá, e é legal quando eu conto isso para as pessoas, o primeiro dia que eu estava lá, eu estava grata pelo lençol limpo e cheiroso em cima de um colchonete furado no chão. Então eu não olhava a circunstância, não tinha banheiro, não tinha nada. Tinha eu e minha filha num colchonete de solteiro furado, mas o lençol era limpo e cheiroso. Então, quando eu fiz uma retrospectiva de lembrar dessa cena, eu lembro eu grata com aquele lençol. E aquilo me mostra o quê? Que a gratidão, ela é um combustível indescritível para fazer você mudar a sua realidade. Aí lá eu aprendi também que não é focando no que faltava, né? Era agradecendo pelo que eu tinha. No caso, o que eu tinha? Eu tinha tudo. Eu tinha minha filha com saúde comigo. Eu chegava tão tarde em casa, Jorge, que eu e a Alana, a gente dava ataque de riso quase todos os dias à noite, porque eu pegava ela caindo de sono, eu já chegava caindo de sono, a gente deitava naquele colchão furado, sem banheiro, sem nada, e eu ia rezar o Pai Nosso. Só que a gente rezava na velocidade 5 para acabar logo, para a gente dormir. Então, quantas vezes na metade do Pai Nosso a gente dava ataque de riso? Então, isso são memórias gostosas demais, entendeu? E assim, outra coisa legal, que hoje eu tenho uma mansão, 2 mansões, não sei o que, lá, e eu sei o seguinte, que a felicidade ela não está nem dentro do porão, nem dentro da mansão. A felicidade está aqui. A gratidão de eu estar aqui com vocês agora, né? A gratidão de você não ter desistido de mim 1 ano, eu te enrolando, e eu, meu Deus, ele vai achar que é pouco caso e não era. É porque quando eu quero uma coisa, eu sou muito focada. Né? Então, assim, depois de 20 anos de Prudential, eu já tinha conquistado tudo. Eu tive 7 campeonatos próprios, oficiais, 2 que era tanto sucesso que a empresa começou. A empresa não, algumas lideranças, que nem estão na empresa mais,
começaram a ficar incomodadas. Aquela Ana Carvão, agora Ana Diamante, porque eu coloquei o nome da minha equipe de Diamante. Uhum. E essa equipe, com o passar dos anos, depois de 5 anos, eu trabalhando sábado, domingo, feriado, manhã, tarde e noite, essa equipe começou a ser campeã, bi, tri, tetra, nunca mais parou. Então, teve 9 campeonatos, mais 7 oficiais, 2 não. Mas assim, eu e meu time somamos 26 campeonatos. Isso é um feito. Você deve conhecer pessoas da Prudential que foi campeão uma vez e que são pessoas de muito resultado. Imagina isso. Então, assim, é uma dádiva muito grande. Mas quando eu decidi sair, por quê? Porque eu olhava e falava, gente, eu ganho muito bem. Eu faço 2 viagens internacionais todo ano pela empresa. Eu sou reconhecida, isso e aquilo. A minha equipe é um destaque, mas eu quero mais. Que não tem nada a ver com dinheiro. Eu quero aprender. Então, qual que foi o primeiro caminho? Foi aonde que eu te conheci. A primeira estratégia foi entrar em tudo quanto é mastermind, mentoria, dentro e fora do país. Você já tinha saído, né? Ali já. Só que antes, eu fiz 5 Tony Robbins fora do país. Mesmo naquele mundo corporativo ali, eu precisava buscar mais. Então, eu falava, estou indo buscar conhecimento, que não deixava de ser, para o meu time. Aí estava lá, na Paula em Amsterdã, na Paula lá não sei aonde, aprendendo. Mas ali eu estava voltando a desenvolver. Porque você ser o melhor de todos é horrível. Quando você atinge é legal, por um tempo. Você está curtindo aquilo ali. Eu tô na frente, estou na sua frente. Gera até aquela coisa de brincadeira. Depois de um tempo é horrível se ninguém vem e te desafia. Porque aí, inconscientemente, o meu potencial, ele ficou mais adormecido. Porque não tinha nada que me tirava, não gerasse desconforto. E eu falei, eu preciso gerar um desconforto para mim. Ana, e nessa jornada, né? E aí, assim, você está no mundo corporativo, né, na gaiola de ouro, né? Exatamente, é o que eu falo. E aí você decide, sente que está faltando alguma coisa, decide sair, mas sair não é fácil, porque você tem que abrir mão de uma série de coisas. Qual foi o momento que você falou, poxa, agora eu estou decidida que eu vou sair, eu tenho certeza que vai dar certo, ou que está na hora de sair, ou que já passou da hora de sair, né? Eu tinha feito um planejamento para sair em agosto e aconteceu uma situação na empresa Agosto em de? agosto de 2022. Porque como eu formava agências, o que aconteceu? Como o meu time era disparado o melhor de todos, isso a gente estava em Belo Horizonte, né? Mas aí a empresa viu que valeria a pena muito mais do que fazer uma captação externa para formar pessoas. Eu oferecia meus melhores para que eles abrissem agências com esse pessoal. Porque aconteceu na caminhada também, Jorge, uma situação que foi o seguinte: eu comecei a ganhar mais do que todo mundo, até mais que o presidente. Legal, por um lado, mas pelo outro, eu estava na mira de todo mundo. Então tinha tudo quanto é sentimentos, bons e ruins, em cima de mim. E a ponto de um diretor muito querido, ele viu eu, final de semana, arrastando um móvel quando foi feita uma modificação na agência, como se fosse meu aquele negócio, né? Ele viu como que eu era, ele não aguentou, ele falou, Ana, eu participo toda sexta-feira de uma reunião com o presidente de diretoria e eles querem dividir a sua agência, porque o seu resultado é muito diferente de todo mundo. Então, tenta vender menos. E eu cheia de campanha para lançar, eu já lancei carro de campanha, eu fazia um banzé do bom, do bem, para movimentar o pessoal. Empreendedora, né? Então inventava moda de todo jeito. Aí eu falei, caramba, eu custei pôr essa agência, agora vão dividir, então vão segurar a venda. Aí eu pensei, poxa, mas como que eu vou segurar? Não tem jeito, já sei. Vou pegar os meus melhores e vou oferecer, Jorge, ó, tem um time, uma agência top aqui para o senhor. Quer? Leve eles embora para onde você quiser.
Aí a empresa pegou a isca. Uhum. Realmente é melhor pegar o da Ana ali do que buscar fora. Só que o que aconteceu? Na hora que eu doava os meus melhores, toda hora eu partia minha agência em 50%. Eu não deixava de partir a agência, Uhum. mas de uma forma inteligente. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque eu descobri também que essa forma era remunerada, eu seria remunerada. Entende? Eu Uhum. ia pegar, eles pagam 15% do que o profissional ganha ou está ganhando nos últimos 12 meses. Como os meus meninos eram extremamente bem-sucedidos, isso era uma grana legal. Uhum. Então, em agosto de 22 ia vir mais uns 550 mil. Entendeu? Por Uhum. quê? Porque se essa agência desse certo, daí 2 anos, você recebia na largada, um exemplo, 500, 2 anos, se a agência der certo, mais 500. Na caminhada, um diretor até mudou para 3 em 3 anos, porque toda hora ele via eu ganhando uma bolada, porque foram 17 agências que eu formei, porque eu fui enfraquecendo o meu resultado para Aham. esperar as outras pessoas ganharem dinheiro. Uhum. Só que na hora que o pessoal que estava vendo, você novato, inteligente, eu sabia recrutar, só pegava gente águia, pagava o preço para achar pessoas diferenciadas. Na hora que você começou ali na empresa, tá vendo o movimento de um tanto de gente crescendo, você esperto do jeito que você é, nossa, eu também quero. Aham. E aí que o povo vendia mais e mais e mais e mais e mais. E aí teve uma manobra em setembro que eu achei deselegante, mas eu já estava completamente preparada para sair. E eu falei, quer saber? Deixa eu antecipar isso, 500 mil, deixa para lá. Lógico que Uhum. teria muito mais, né, até chegar lá, pelo nível de renda, mas falei, já tá bom, deixa eu já pegar outra história. E outra, louca para mudar para São Paulo. Uhum. Algo me dizia, vai embora para São Paulo. Cheguei a fazer uma proposta para o diretor, vice-presidente, falar o seguinte, olha, topa, eu tenho potencial de crescer mais a empresa vindo para São Paulo. Posso virar para o meu pessoal e falar assim, gente, quem quer ir comigo? Vão. E quem não quer, a gente passa para outras agências em Belo Horizonte. Você topa? Você me dá essa liberdade? Ele, não. E eu, a gaiola pode ser até de ouro por um tempo, mas com a portinha aberta. Não fecha não, que senão eu vou embora. Uhum. E ele fechou, né? Eu falei, meu Deus do céu. Eu tô aqui, eu quero crescer, eu tenho potencial de fazer muito mais. E ali eu falei, não, tô indo embora. E aí, Jorge, a casa que eu comprei para morar em São Paulo, a garagem do cara era tão legal, ele era colecionador de carros. E ela quero te convidar a conhecer minha casa. Uhum. Vai ser um prazer te receber, comer um pão de queijo, não é isso? Cafezinho com pão de queijo. A garagem, eu falei assim, gente, eu posso fazer os meus treinamentos aqui. Dar o treinamento de recrutamento, né, de liderança, gestão de conflito. Porque uma coisa que eu aprendi também foi o seguinte, eu pegava meninos de 20 e poucos anos, ganhando seus 5 mil, com 6 meses os meninos estão ganhando 50, 70, 100. Aí o que que acontecia? Gestão de conflito, né? Porque muitos jovens, nem experiência corporativa tinha, aí vinha o ego, a vaidade, nhenhenhê. Então eu tinha que gerir o conflito de um com o outro, então aprendi, fiquei expert nisso. E eu sei que tem muito empresário que sofre com essas coisas. É um Uhum. processo, né? Você primeiro tem que achar a pessoa boa, depois tem que fazer ela dar certo, ela tem que dar certo, tem que gerar resultado. Né? Depois você tem que motivar para continuar gerando resultado. Depois, se o cara é fora da curva, você tem que promover, que senão ele vai embora. Muitas vezes ele não vai embora por causa do dinheiro, ele vai embora pela falta de perspectiva. Uhum. Entendeu? E tem que gerir o conflito, porque muitas vezes ele se acha mais do que todo mundo, dependendo do perfil. E aí é os pratinhos, né? O tempo inteiro. E aí que a minha empresa hoje, que é assim, a Diamond House, Uhum. começou no fundo de uma garagem, né? Que nem uma startup, né?
Exatamente. E o que que aconteceu? Lembra que eu já coloquei, com certeza você é dos meus, né? Praticamente 2 milhões em mastermind, cursos, enfim, nos últimos anos aí. Só que eu achei o seguinte, quando eu sair da Prudential, eu vou me tornar mentora, porque eu sei, eu formei muita gente, eu gerei muito resultado, sou reconhecida por isso. Só que os meus amigos que eu conheci, dentro e fora do Brasil, que tem mentorias, começaram a ir lá em casa e falaram: gente, Ana, isso aqui é incrível para eu fazer minha mentoria. Ana, me aluga isso aqui. Aí eu falei: ai meu Deus, mas se é para alugar, deixa eu fazer mais banheiro. Deixa eu fazer essa melhoria aqui, deixa eu pôr mais ar-condicionado, deixa eu isso, deixa eu aquilo. E aí fiz um negócio surreal, muito bacana. O negócio ficou pequeno, porque a primeira unidade cabe até 170 pessoas. Hoje eu estou com a segunda unidade, que uma das salas cabe 500 pessoas. A outra que está sendo feita vai caber 750 a 800 pessoas. Estamos entregando a planta baixa essa semana. O rooftop cabe umas 250 pessoas, ou seja, é 2.500 metros. É uma mansão de 2.500 Uhum. metros. Imagina. Quando eu peguei a escritura, estava escrito: comprou um prédio na Avenida Morumbi. O prédio? Aí, de repente, eu entendi que tinha um subsolo lá que a gente está mexendo. Que, enfim, é uma coisa louca. E nisso, abri o próprio buffet, porque eu falei: gente, eu não posso deixar uma pessoa externa colocar algo que não seja de alta qualidade para o meu cliente. E aí estou indo fazer curso de buffet, uma mentoria com a melhor do Brasil semana que vem. E aí eu te pergunto assim, tô feliz porque Tony Robbins fala isso, e a gente sabe, a felicidade verdadeira ela está no processo de aprendizado. Né? Quando você aprende algo, faz a gente sentir vivo. Uhum. Entende? Então eu tenho tanta coisa para aprender nesse universo que eu tô. Ai, que eu acordo Ô, assim, ai, que delícia. Ana, e o que que a Ana de hoje, né? Sim. Se voltasse para 2022 ou 2021, o que que ela falaria para aquela outra Ana que estava na dúvida, se sai, não sai, quando sai? Olha, vai logo, menina, porque você tem fé em Deus, Ele está com você, com o Hum. seu coração, a sua entrega, a sua dedicação, tudo que você fizer vai dar certo. Eu falaria só isso, vai sem medo. Vai sem medo, que já deu certo. Esteja preparada para novas histórias, novas conquistas. É isso. E você, assim, eu me lembro da sua história, você enfrentou muitos obstáculos, né? Como que você foi conseguindo superar esses obstáculos, né? Porque tem muita gente que quando está de frente do obstáculo desiste ou às vezes não sabe o que fazer, né? É, Eu entendi que você desde cedo foi superando, nada te parava, né? é. Quais foram esses obstáculos? Como você superou e qual é o teu modelo mental para lidar com isso? É, isso aí realmente é muito interessante a gente olhar de fora, né? Porque eu costumo dizer, eu falo isso para a Alana, ela tem 32 anos hoje e às vezes eu vejo a Alana tocando o limite, porque obstáculo nada mais é do que você tocar o seu limite e começou a doer, né? Uhum. Começou a doer, ai tá doendo, ai não tô aguentando, ai meu Deus. E aí a gente tem, quando a gente toca o nosso limite, a gente tem duas opções. Ou a gente fica aqui reclamando, pondo defeito, reclamando, dando justificativa, ou a gente aciona uma força que existe dentro de cada um de nós, que é o que eu fiz e faço. Eu aciono uma força que vem do alto, não vem da Ana, vem de algo maior. E aí eu piso nesse limite para continuar. E eu falo assim, toda vez que eu tive diante de limites que me deu vontade de desistir, ter essa força, buscar, porque todos têm. Se eu tenho, todo mundo tem. Acionar essa força para pisar nesse limite requer, sabe o que, Jorge? Humildade. E esse é o problema da maioria das pessoas. Às vezes, nós seres humanos falhos, a gente se acha demais. Então, na hora que está doendo, vai para o lado da arrogância, né? Em vez Uhum. de ir para o lado da humildade. E muitas vezes a humildade
sem religiosidade. A humildade é olhar e falar: meu Deus do céu, eu tenho um limite como ser humano, como carne e osso. Então, deixa eu buscar algo dentro da sua fé. Né? Eu, dentro da minha fé, vou direto no chefão. Senhor, né? Coloco diante, já fiz tudo. Meu Deus, já fiz tudo. Não estou dando conta. Me ajuda, vem comigo. Isso é humildade, do meu ponto de vista. Entendeu? Então, quando eu toquei meu limite e toco, e que assim, dói, mas é bom, por quê? Porque na hora que você supera, o diamante sai lapidado. O diamante sai lapidado. Por quê? Só voltando aqui um pouquinho. Por que Ana Carvão? Ana Carvão era aquela menina que sem curso superior, sem perspectiva de nada, morou no porão, arará, vendia salgado no ônibus. Quando eu pus o nome da minha equipe de diamante na Prudential, depois de 5 anos, essa equipe foi campeã, bicampeã, tricampeã. Aí eu fazia discurso no Havaí, discurso em Singapura, em Vancouver, Nova York. Aí equipe diamante, Ana Paula da equipe Diamante. As pessoas começaram lá pelo 5º, 6º campeonato. Ô, Ana Diamante, Ana Diamante. Eu achava estranho. Depois abri o Instagram, já vou deixar para vocês. É o Ana Diamante OFC. E aí, deixei. Falei, estou meio sem graça com esse nome. É muito chique, mas tudo bem. Então, assim, é por isso do Ana Carvão e Ana Diamante. Eu virei, não foi eu que criei essa história. E hoje a Diamond House, tudo isso, né? Depois você entra no meu Instagram, a gente tem a nave Diamond agora, chegou semana passada. É tipo a nave da Xuxa. Fizemos um instagramável. Você precisa de ver, Jorge, vou te sentar lá, rodar porque na verdade, no meu conceito, todos nós somos diamantes. Porque quando esse processo aí de pisar no limite é o processo da lapidação. E quando a gente dá conta de superar isso, a gente sai um ser humano mais bonito. Porque a gente vai a humildade, ela é linda demais, né? A vida vir te amassar é linda, é um presente. Porque a humildade faz você sair mais humano, com mais compaixão, com mais desapego às coisas materiais e ver que tudo é muito maior do que o dinheiro que a gente ganha, do que a casa, o carro. Tudo é muito maior. Cada um de nós temos um valor imensurável, né? Então, eu acho que o mais bacana é isso. E outra, é ter essa gratidão na dor, porque existe beleza na dor. Eu falo isso com a Alana, filha, existe beleza na dor. Tenta encontrar. Para mim, a beleza foi o processo de lapidação. Jamais aquela Ana Carvão. Jorge, eu já andei no ônibus de Saci Pererê. Você sabe como é que é isso? O ônibus está tão cheio, seu corpo está doendo, você tem que dar uma mexidinha, aí você mexe, levanta um pouco o pezinho, aí não tem mais um lugar para ele descer. Não tem. Você tem que ficar ali 20 minutos de Saci Pererê. Olha que presente. Aqueles 20 minutos, eu falei, gente, não aceito isso não. Eu acordo cedo, eu vou para a escola, eu tenho uma filha para criar, estou com a marmita aqui na bolsa, eu sou honesta, pago minhas contas. Não, não aceito isso não. E olhava para o rosto das pessoas, um tanto de gente conformado com aquilo. E assim, eu falo, tudo que eu conquistei, tem R$10 do meu pai, quando eu casei, papai deu R$10, R$50 do pai da Alana foi uma pensão uma vez e nunca mais, e só. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei foi fruto do meu trabalho dentro da verdade. Então, o que faz a gente superar? É pensar assim, 1 mais 1 é igual a 2. Parece que eu sou muito emocional, mas eu sou extremamente racional. Porque a conta fecha. Se eu sou correta, se eu faço bem, se eu sou verdadeira com as pessoas, 1 mais 1 é igual a 2. Não é 1,9, é 2. Entende? Então não tenho medo, não tem que ter medo. Isso vai passar. Isso vai passar, isso é uma fase.
Então, assim, essa fase requer uma humildade violenta. Por exemplo, vamos parar para pensar. Em 2021, eu agradeço a Prudential pelos 20 anos de muita realização, muita conquista. Continuo sendo cliente, continuo amando a empresa, sendo grata, amando as pessoas. Quantas pessoas maravilhosas eu contratei, que moram no meu coração, famílias, enfim. E aí, de repente, eu caio nesse negócio, né? Essa segunda mansão, ela estava literalmente caindo nos pedaços, praticamente Uhum. abandonada. Um IPTU altíssimo, enorme, uma família vai comprar? Dificilmente. Então, eu entrei literalmente, arregacei as mangas, por isso que eu não podia vir antes, porque eu toco um negócio de muita gente. Tem dia que tem 30 homens lá, umas 7, 8 equipes diferentes, entendeu? Uhum. E a liderança para mim é pelo exemplo, entendeu? Então, Uhum. o meu time sempre foi assim, e não é o exemplo que eu quero que eles vejam, não, eu sou assim, eu meto a mão na massa, literalmente. Então, direto, eu voltei a ser a Ana Carvão. Hum. Para o olhar do mundo, é a Ana Carvão. Na verdade, a gente não é, ninguém é carvão, todo mundo é diamante, mas o mundo julga o que está externo. Hoje eu estou aqui na versão, né, Ana Diamante. Amanhã, se eu estou lá na minha reforma, virei carvão de novo. É muito engraçado. Tem hora que entra um prestador de serviço e me vê assim, você é arquiteta? Aí eu viro para a pessoa, também, aqui é um pouco de tudo, moço. Vamos lá. Nem falo que eu sou a dona, entendeu? Aí outro dia a moça que foi fazer uma limpeza e eu pegando, e ela tá assim, você também mora aqui na região? E eu me divirto, aí eu dou essas gargalhadas, porque isso requer humildade. Por que que eu Uhum. não vou meter a mão na massa, um negócio que eu estou feliz fazendo? Uhum. Entende? Aí o meu time, eles olham e falam, meu Deus, eu não posso fazer menos, porque olha como é que ela é, entende? E quando você recruta bem, pessoas que têm uma essência parecida com a sua, aí a mágica acontece, né? A mágica acontece, sempre aconteceu. A mágica é atender da melhor forma o cliente, é prosperar juntos, é somar. Ah, é gostoso demais. É muito bom. E aí, pegando um pouco desse lado, né? Você foi mãe com 16 anos, né? E como é que você conseguiu conciliar, né? Porque aí tem toda a parte, assim, Da da criação, da criação, formação, né? da formação, e você estava no processo também de formação Meu profissional e Deus, tudo mais, né? Como é que você conseguiu conciliar? o Jorge, eu falo o seguinte, que não dá para ter tudo ao mesmo tempo, ser tudo, né? Infelizmente, qualquer escolha que a gente fizer, por exemplo, vamos pegar aí o jovem que quer casar. Essa escolha já limita ele a paquerar. Ele escolheu um outro caminho. Então, todas as escolhas, elas têm que abrir mão de algumas coisas. E ali não teve jeito. Com 16 anos, sendo mãe, eu tinha que ir buscar a nossa dignidade. Então, muitas vezes a Lana, eu falo com ela, né? E ela fala: Não, mãe, você me deu o melhor. A Lana é uma bênção. Mas lógico que nós temos marcas, porque fui uma mãe ausente. Eu tinha que ir vencer. Administrar isso não é fácil para uma mãe. Não é fácil para ninguém. Para a mãe é um pouco pior, né? Porque a ligação é um pouco mais intensa com o filho. Ainda mais era uma menina. Então, teve que ter a ajuda de muita gente. Né, eu tive sorte de morar uma certa vez perto da minha tia, e minha tia olhava a Lana, paguei pessoas para olhar. Em algum determinado momento, pedi ajuda à minha ex-sogra, né, na fase da adolescência, que é uma fase meio crítica, então ela morou lá um tempo. Então, eu digo assim, é trancos e barrancos, sabe? Mas sempre explicando o motivo daquilo. Eu falo que a criança ela não entende. Ela acha que é pelo dinheiro, né? Muitas vezes ela acha que é pelo dinheiro. E na hora que você explica, porque tem que ser um trabalho também de propósito. Trabalho de propósito.
Então, hoje, graças a Deus, deu certo. Hum. É o meu empreendimento mais bem-sucedido, vamos dizer assim. É o que eu mais sou grata. Ah, muito bom. E aí você foi comentando, né, que na própria Prudential você começou a crescer e brilhar, né? Olha, daqui a pouco todo mundo percebia que você estava ganhando muito e tudo. Como é que você lidou nesse crescimento que você teve, né, até agora, também com essa percepção de inveja? É, Como é que isso é para você e como é que você lida com isso? Jorge, assim, é um processo, né? Por exemplo, imagina, primeiro era a Ana Carvão usando as roupas ali muito simples, de acordo com o que eu podia pagar. Aí depois começa a melhorar um pouquinho, veste melhor, aí é reconhecido numa viagem, e aí vai melhorando. Então, no processo de amadurecimento, em alguns momentos, para você ter ideia, eu voltava de uma viagem internacional cheia de roupa legal para usar e não usava. Eu usava muito aos poucos, porque aquilo meio que chocava, meio que incomodava aquele sucesso, sabe? Era Uhum. engraçado isso. Pra você ter ideia, a casa da praia, eu escondi dos colegas da empresa 3 anos. Eu ia na sexta à noite, pegava o voo, Arraial da Ajuda, Pé de Trancoso, Uhum. 1 hora de voo, sábado e domingo passava lá, ficava queimadinha, na segunda-feira na reunião eu estava com a blusa toda tampada para ninguém ver que eu estava morena. Hum. Porque eu falava assim, gente, só o presidente tem sítio e casa de praia. E a Ana e eu? Então, peraí, não posso, vou ficar quieta. Depois de um tempo, você olha e fala assim, gente, não tem jeito. Vou parar de bobeira. Quem tem ciúme, quem tem inveja, sinto muito. Que Deus me proteja, mas eu vou fazer campanha para os meus melhores vendedores ir para minha casa de praia. Vamos lá. Enchi o saco de ficar escondendo aquele trem. E então, assim, o processo de amadurecimento mostra que isso sempre vai fazer parte. Se a gente veio para fazer diferença, na verdade não é que a gente veio, a gente escolheu, que é a escolha, Deus deu livre arbítrio, até para virar o jogo. Só que tem um tanto de gente que fica como vítima. E tem Uhum. uns que são os guerreiros que perde um dedinho, vai perdendo partes, mas vai com humildade muitas vezes, chora, sangra por dentro, entendeu? Mas é isso. E aí você comentou é, um pouco nessa linha, né, de que você tem uma boa percepção para recrutar as pessoas, né? É, O que que você olha, como é que você faz para identificar, poxa, essa pessoa aqui vai dar certo, tem potencial ou é. não? Olha, primeira coisa, se é um sorriso que ilumina a sala. Uhum. Nada a ver com a beleza, nada a ver com a roupa dela. Nada a ver, é dentro, é a alma. Agora, imagina, eu contratava engenheiros, empresários, advogados, médicos, já quis ser da minha equipe. Imagina eu ter que falar que não para uma médica que queria vender seguro de vida na minha equipe, entende? Uhum. Então, assim, recentemente eu tive uma oportunidade de estar em um dos eventos, acompanhando ali, para dar uma olhada e tal, e vi uma menina que lavava louça com atitudes diferentes. Eu falei, essa menina é diferente. Eu não sabia o sobrenome, sabia nada, mas era um sorriso que iluminava a sala, mesmo diante de um tanto de gente. Não, a minha função é só o copo, então é só o copo. E ela era diferente, ela sempre tentando ajudar os outros. Eu peguei, contratei essa menina, agora ela está indo para a área comercial. Então, muitas vezes, a pessoa fala assim: você tem que buscar pessoas mais qualificadas. Se eu buscasse pessoas mais qualificadas, eu não estaria onde eu estou. Tem que ter qualificadas? Sim, mas muitas vezes o carvãozinho que ninguém está vendo é o que
mais vai trazer resultado. Ele só precisa de uma oportunidade, entendeu? Entendi, mas aí você contratou uma pessoa, olha, tem um excelente potencial, mas não está qualificado. Dá mais trabalho. Aí, como que você faz para Despertar. lapidar esse É, talento, né? é, trabalhar antes de técnica de venda, antes de qualquer outra coisa, trabalhar a mentalidade, né? Uhum, Essa pessoa tem que enxergar que ela não precisa ser só copeira o resto da vida. Por quê? Onde está escrito? Me prova. Onde está escrito que você nasceu e vai fazer isso pro resto da sua vida? Por que que você não pode estar aqui? Depois ali, depois ali. Eu trabalho, mas eu vou, Jorge, com o meu coração. É uma entrega genuína daquilo. O problema é que muitas vezes a gente racionaliza tudo. Racionaliza, mas a interação com o ser humano e com o recrutamento e com a lapidação, ela não pode ser a lapidação externa, uhum, né? A verdadeira lapidação, ela acontece dentro, entende? É um uhum. processo que eu tenho que saber o que é importante para ela, eu tenho que saber quais são as dores até da infância. Para eu poder, na hora das atitudes difíceis, eu tenho uma menina que, olha isso, ela fazia faxina antes de me conhecer. Hoje essa menina tem um nível de renda, já mudou completamente a vida, os sonhos dela e da família. E olha que a empresa é nova, entende? Uhum. Mas em um determinado momento, atitudes que se eu fosse um pouquinho, eu falo, menina, some da minha frente. Uhum. Sabe aquela pessoa que te irrita de um jeito que dá vontade de encher a boca e falar: você não trabalho mais com você, some daqui. Coisa que eu nunca faria. Mas tem hora que a pessoa te tira do sério na vida, não é? Bom, aí eu falei: não, em vez de eu agir assim, eu falei: não, eu preciso entender qual que é a história dessa menina. Aí na hora que, rapidamente, não é um trem demorado. Primeira oportunidade eu quero entender. Ah, sua mãe te abandonou com 5 anos de idade no dia do seu aniversário. Você foi criada pela sua avó, te privando disso, 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 disso. E você via seus irmãos lá, que sua mãe foi embora, te deixou para trás, dando tudo para seus irmãos. Olha o tamanho da ferida. Uhum. Eu falo com ela hoje que se eu não tivesse esse dom, essa sensibilidade ou esse desejo de respeito com o ser humano, independente do que é, eu tinha perdido um diamante raríssimo, que hoje é meu braço direito, entende? Então, eu acho que é isso, o recrutamento, a gente tem que se apaixonar pelo aquele ser humano, com as suas dores, com os seus sonhos. E outra coisa, Jorge, eu sempre busquei pessoas que têm sonhos com valor emocional. Uhum. Porque, olha, eu querer comprar uma casa e ter a casa própria, ok. Agora, eu ir atrás da casa com um quintal para a Lana brincar, que dê para eu colocar uma piscininha. Não tem problema ser simples. Uhum. Mas uma pessoa que tem por quem lutar, ela não desiste. Uhum. Porque o amor é maior, é mais forte de todos os sentimentos. E isso é lindo de falar, obrigada por você ter me chamado, para eu lembrar disso. Teve uma vez que eu estava construindo um sítio, e esse sítio, o cara eu descobri que ele começou a me roubar. E ele ficava 1 hora da agência da Prudential. Eu saía com essa roupa, ia para o sítio, tocar a obra. E lá não tinha jeito de eu tomar banho, eu voltava toda suada para fazer a reunião da noite, para apresentar a empresa para os candidatos a querer entrar e participar do processo. Teve um determinado momento que me deu vontade de desistir.
Falei, para que eu estou fazendo isso todo dia? Olha aqui, comendo marmitex, não tem problema, eu compro se precisar, normal. Só que assim, poxa, eu ia toda suada, voltava, fugia do escritório, ia lá, pá, 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 voltava toda suada, como se nada tivesse acontecido. Continuava a trabalhar até tarde da noite. Falei, não, eu pensei em desistir. Mas na hora que eu, lá dentro daquele lugar, eu lembro direitinho, sentada numa escada, tanto de pedreiro, pintor, pedreiro, arará. Eu falei, poxa, mas quando a minha mãe estiver dentro da banheira de hidromassagem, eu vou ficar tão feliz. Aí me dava força, entende? Mamãe entrou nessa banheira umas 3, 4 vezes, mas as 3, 4 vezes que ela entrou, valeu tudo, Jorge, tudo. Entende? Aí o que eu descobri? Pessoas que têm sonhos com valores emocionais, elas não desistem fácil. Então, olha como é que meu recrutamento é o inverso de tudo. Meu recrutamento, eu mudei a pirâmide de recrutamento. Hoje tem até um desenho, às vezes eu faço palestras sobre isso, para ajudar empresários, mas os empresários, eles não querem muito aprender a recrutar. E não tem problema, porque hoje eu sou empresário, eu entendo isso. A gente quer logo resolver o problema. Põe aqui, porque eu estou muito sobrecarregado, vamos aqui. Só que aprender a recrutar, certo? E saber ir além, saber faz muita diferença. Ana, e assim, quando você entra no mundo corporativo, né, no final é um mundo mais masculino do que feminino, principalmente quando vai subindo a liderança, tal. No final é uma liderança majoritariamente masculina, né? Uhum. Como é que você lidou nesse ambiente, conseguiu se impor e até ser uma referência? Como é que foi essa jornada também? Então, é muito interessante, né? Porque você tem que. Eu brinco que em determinados momentos os meninos me tratavam como um menino. Né? Porque eu tinha que impor respeito. E outra, imagina, eu fui a primeira gerente de agência, que hoje chama Master Franqueado A, mulher do Brasil, com 32 anos. Então, uma menina, eu estou com 49, então 32, você virando, né, uma gerente de agência de uma das maiores empresas do mundo. E aí, para piorar, você ainda começa a ganhar de todo o resto. Campeão, 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 campeão. Poxa, não é brincadeira. As pessoas achavam assim, há muitas pessoas. Não, como ela tem muito resultado, é tapete vermelho para ela. Pelo contrário, o pior imóvel era o meu. Tudo do pior era o meu. Porque na cabeça não é da empresa, mas infelizmente tem pessoas vaidosas na empresa que têm o poder da caneta e aí é um jeito né? Talvez se fosse um homem, ele não agiria assim. Porque para e pensa, pô, a Ana Carvão, aquele pé rapado, agora tá aqui, ganha mais do que eu? Viaja para tudo quanto é lugar, tá todo mundo batendo palma. Porque quem é muito apegado a isso tem um valor muito grande. Uhum. Né? E quando você não tem apego a isso, aí é que o trem vem para você. Porque o seu foco está em coisas que realmente importam, que é o ser humano, que é a pessoa que está com você na jornada. Entendeu? Mas eu entendo que é uma jornada mais difícil, assim, olhando de fora, né? Solitária, né? Externamente é mais difícil, né? Solitária. O que você dá de dica, recomendação para outras empreendedoras que estão começando essa jornada também e vão passar o que você passou? É assim, ó, aceita que é assim e dói menos. Aceita que dói menos. Se você vai pagar o preço para ser diferente, você vai ficar sozinha. É uma jornada solitária. Porque muitas vezes os mais próximos eram os que mais invejavam. Porque viam de perto o tamanho
da recompensa do esforço, Uhum. entendeu? Para mim, todo esse sucesso, todo esse conquista material, nada mais é do que recompensa de um esforço e bota esforço nisso. Em algum momento falaram comigo assim, a empresa, tudo que você toca, a empresa não, né? Uhum. Grandes escalões, tudo que você toca vira ouro. E aí hoje, com algumas pessoas de lá falam, nossa, tudo que você toca vira ouro mesmo. Mentira, né? Vira diamante. Pode ser, né? Vira diamante. E aí eu falo, gente, mas como que não vai virar? Olha o tanto que eu trabalho, olha o tanto que eu me dedico, olha o tanto que eu tenho paciência, né? Olha o tanto. Então, assim, eu falo, não deixa subir a cabeça esse sucesso, que eu falo assim, tudo é emprestado, Jorge. Para mim, tudo aqui é emprestado. Minha casa, Uhum. meu carro. Por um tempo eu estive prudente, por um tempo eu estou criando aí, né, com essa empresa que graças a Deus já é um sucesso. Pra você ter ideia, vamos estar com um stand no Fire, Hotmart Fire. Olha isso! Uhum. E é um investimento altíssimo. Uma mansão para eventos, que o foco é muito para eventos corporativos, mastermind. Eu criei um negócio sensacional. Você tem que ir lá para você ver. E quais são os seus planos, né? Assim, eu entendi que você está construindo ainda. Tô O que construindo. está aqui ainda no rascunho? O que você está pensando de lançar? Como é que. Então, o Secret Diamond começou. O Secret Diamond vai ser o subsolo 2 que tem ali quase 1.000 metros e que vai ser uma pegada assim medieval, vai ser um lugar bem exclusivo, que Uhum. vai ser só os top do top do top que vão ter acesso a alugar aquele espaço. Eu vou criar um negócio muito exclusivo, que dá certo. A escassez dá certo. E realmente um negócio muito diferente. O Rooftop Diamond está em andamento também, acredito que em 2 meses vai estar todo pronto, é um projeto dentro da Diamond House. E assim, o que eu quero agora? Eu quero entender de gastronomia, sabe? Eu quero entender do casamento, que dá para fazer casamento lá. Eu quero entender de festa infantil. Eu quero entender confraternização de final de ano. Eu quero entender tudo isso, eu quero aprender. Então, eu estou nesse momento de comendo o doce gostoso, porque Uhum. tem muita coisa para fazer. Então, nesse momento, eu quero melhorar todos os processos. Eu quero construir um negócio que daqui a um tempo as pessoas vão falar o seguinte: nossa, não, lá é a Diamond House. Não, ali Hum. não existe, não tem comparação, né? É o melhor, disparado. É engraçado, olha isso, Jorge. A gente tem pouquíssimo tempo. Tem um cliente médico que está agora com orçamento de todos os próximos 9 eventos dele do ano estão sendo fechados com a gente. A Uhum. outra fechou 6. Sabe? O outro fechou 4, o outro fechou 3. Então ele vem, ele faz uma, faz duas, faz 3, aí ele vai para outro lugar, aí ele volta e fecha todos com a gente. Porque eu criei um negócio que não tem. Então, entendeu? Uhum. Como eu não tenho outro foco a não ser melhorar esses processos, que é encantador, né? Você botar energia e ver as pessoas felizes com aquilo que você está fazendo. Uhum. As pessoas, nossa, lá funciona, nossa, lá é assim. Eu amo. E a sua mentoria? Então, depois que essa reforma tiver ok, muitas pessoas estão esperando isso, estão esperando para valer. Todas as que eu fiz, Jorge, foram nos momentos errados. Foi porque todo mundo fica, Ana, pelo amor de Deus, fulano não sabe bem menos que você e está fazendo, olha lá, Ana, você tem que fazer. Vamos, eu te ajudo. Aí eu fazia uma. Aí eu fazia para não vender nada de mentoria mesmo, fazia imersões. Aí chegava lá, não ia vender nada, porque eu estava sem tempo. Ana, vai ter mentoria, vai ter. Eu falei, ai meu Deus do céu, tá todo mundo querendo, tem um tanto de gente querendo. Então eu fiz de uma forma que eu não estava inteira no negócio. Foi bom, todos agradeceram, graças a Deus. Mas assim, então agora eu vou terminar todo esse meu processo, vou pôr a empresa para rodar tudo do jeito que eu quero. Aí sim
Eu sinto que eu preciso devolver para o mundo, eu preciso devolver para as pessoas, principalmente que era uma menina completamente improvável. Que assim, ó, a grosso modo, era uma menina sem curso superior, sem patrocínio nenhum, que não saiu com chefe, não deu rasteiro em ninguém, criou a filha dela, a trancos e barrancos, não fez nada, sabe? E venceu. Então, como? Nesse ambiente machista, com tantos desafios, como? Então, eu preciso entregar, sabe? É um projeto que tá no papel e uma hora vai sair. Uhum. E, e aí, né, a gente aqui no podcast é Carreira e Negócios, né, a gente falou bastante da sua trajetória, né, até os seus planos, e quem participa aqui do podcast, assiste e tal, muitos estão, assim, no que a gente chama lá de gaiola de ouro, né, então, assim, Certo. estão no final de um ciclo corporativo, É, percebe que, poxa, pode empreender ou pode fazer alguma coisa diferente, mas morre de medo, não tem é, confiança para avançar ou certeza se é o caminho certo ou não. é. E o que você daria de, assim, De dica, dica, né? né? E o que a Uhum. pessoa poderia fazer para diminuir um pouco dessa insegurança? Eu acho que a primeira coisa ela tem que se preparar, principalmente financeiramente, porque é muito ruim ser um aventureiro. Aham. Prepara financeiramente, porque é diferente empreender por necessidade de empreender enxergando uma oportunidade. Se Uhum. você criou seu potezinho ali de suporte para algum tempo, você poder analisar tudo isso, ai, a nossa mente, ela vai te mostrando caminhos, né? A vida vai te mostrando caminhos. Uhum. Eu falo assim, tem o livro Entrevista com o Diabo, que fala que ele domina 98% das pessoas nessa terra pelo medo, entendeu? Uhum. E não tem jeito. São os corajosos que são chamados de loucos que vão experimentar o melhor dessa terra. Por quê? Por exemplo, quando eu saí, todo mundo falou, é louca, Hum. é louca. Todo mundo queria estar no meu lugar e de repente eu falo, eu não quero mais. Hum. Como assim? Foi até uma afronta, ficaram chateados comigo. Alguns não gostam nem de ver meu sucesso fora, não é por mal, porque, poxa, como assim? Eu estava te mirando, você foi embora, né? E aquilo Uhum. era o que eu sonhava e você não quis mais. Mas por quê? Porque eu me preparei. Então, tem que preparar, tem que seguir, às vezes, seu coração também, né? Porque, olha só, Jorge, eu já estive em estado de abundância enorme dentro de um porão sem banheiro. E já estive em estado de escassez em lugares incríveis, mas presa. Não tinha como eu crescer. Uhum. Dependia de outras pessoas. O que depende de mim, eu vou. Contudo, o que não depende de mim, eu mudo a rota. Rápido. Entende? Uhum. É isso. Eu acho que se prepare e leia esse livro, Entrevista com o Diabo, a pessoa que tem esse medo, e reflita se você quer ser fruto do medo ou fruto de uma história e tanto que está te esperando pela frente. Agora, tenha consciência que você vai trabalhar muito mais, Uhum. né? A minha mãe não entende. A minha mãe fala, minha filha, mas você já conquistou tanto, trabalha menos. Minha mãe não entende. Minha mãe não entende. Nunca foi pelo dinheiro. Mesmo quando a gente só tinha dinheiro para almoçar ou jantar. Lógico, ali era questão de subsistência. Mas eu Uhum. conseguia além de só o dinheiro. Entendeu? É Uhum. isso. Não, muito bom, muito bom. Bom, a gente está avançando aqui, né? Podcast, conversa fluiu, né? Fluiu. Você comentou
Ana, quem quiser te encontrar, você falou que é a Ana Isso, Diamante, né? É no é Instagram? OFC, da Ana Diamante OFC e Diamond House SP, E a Diamond House, aí você comentou que já tem 2 lugares 2 de evento e está unidades, expandido para mais 2, né? Ah, meu pessoal fala, já, mas as mais 2 é no mesmo Ah, local, no mesmo local, toda né? entrada independente. Entendi. Que é no Morumbi, no Jardim Guedala, a melhor área lá do Morumbi, é bem bonito, tem uma vista linda. Então lá vão ter o rooftop, a Diamond House e o Secret Diamond. Lá vai ter 3 espaços dentro daquele local. Então a gente vai estar 4, né? Com a Uhum. primeira que foi oriunda aí de toda a história. E em breve uma mentoria também, né? Em breve eu acho que eu preciso começar isso, devolver isso para o mundo, né? Tanta história aí, tanta bagagem. Não, muito bom. E só para fechar aqui, né? Eu sempre pergunto para as pessoas, né? Se você soubesse que vai viver 50, 100 anos a mais que seus avós, se seria uma boa ou uma má notícia, né? Eu não vou nem perguntar para você porque está óbvio, É. mas eu queria, Ana, que o que você faz, né, para que isso seja uma boa notícia, né? Então, eu adoro realizar as coisas. Eu acho que eu vejo assim, é um desperdício de talento de vida a gente vencer aqueles milhões de espermatozoides, fecundar o óvulo da nossa mãe, sair vitorioso, né? A gente já nasceu com esse DNA da vitória e ser morno nessa terra. A gente tem que escrever, a gente tem que cutucar, a gente tem que buscar umas histórias legais para você mesmo. Entendeu? Aham. Então, é isso que me move. É conquista, é realização, é inventar moda. Gosto de inventar moda, moda boa, sabe? Das pessoas, nossa, que legal. Ou eu mesmo, nossa, que bacana. Vamos para o próximo, vamos para o próximo. Eu acho que a gente tem muita capacidade dentro da gente e tudo está aqui, ó. O que Uhum. limita é aqui. Então, é isso que me move. Muito bom. Bom, Ana, e aqui presente para todo mundo que participa aqui do podcast, eu selecionei aqui para você brevidades. Uau! É uma antologia, são diversos contos sobre o tema de brevidades. Inclusive, eu fui o editor dessa obra e tem um conto meu também Que aí. bacana, muito obrigada. O título interessantíssimo, né? Uhum. Muito bom. Obrigada, querido. Nada, muito bom. E para você que acompanha a gente aqui, segue no canal, dá um joinha, 5 estrelas. Se você tem alguém que você acha que pode se beneficiar desse otimismo, dessa percepção de como é que você supera desafios, como é que você cria e não se conforma, né? Não se conforma de onde está e está buscando sempre mais e avançar mais. Compartilha esse episódio, essa trajetória brilhante, né? É sensacional. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço, Jorge. Para fechar, eu queria falar uma frase que me despertou muito cedo para as pessoas, né? O tempo passa igual para todos nós. Cabe a cada um determinar como ele vai passar. Então, eu desejo que todos os seus ouvintes, né, sua audiência, façam escolhas inteligentes para ter tempo de muito resultado, de sucesso. Muito bom. Tá? Eu Obrigado. que agradeço, foi ótimo estar com Muito você. bom.